Gente, bom dia, vem comigo, vamos falar de coisa boa, vamos pro jardim. Então, gente, bora falar de coisa boa, fazer coisa boa. Olha aí, ó, meu banho de pássaros que eu tô fazendo. E é aqui pro jardim, ó. Vamos ver se vai dar certo, é o primeiro, mas a gente quer fazer mais. Então, aproveitar que eu estou aqui no jardim, está esse tempinho assim, ó, bem chuvoso, mas bem gostoso. E a gente vai deixar as coisas ruins para quem gosta de propagar coisa ruim, né? A gente vai falar de coisa boa. E falar de plantas, compartilhar conhecimentos, aprendizado, dúvida. Isso é muito bom. Eu gosto muito. Então eu vou fazer isso com vocês hoje. E o que eu resolvi? Eu achei um bom tema para a gente discutir. É sobre os mitos e verdades sobre cultivo de plantas, principalmente suculentas, né? Que o meu jardim aqui, na sua maior parte de suculentas, em local assim aberto, no jardim aberto. O que é verdade, o que é mito. E eu vou falar do meu cultivo, eu vou descrever a minha região, porque a gente não pode fazer aquela comparação 100%, né? Às vezes o que dá certo para mim não dá certo para outro. Então vamos lá? Então, gente, tem mais de 4 anos que eu cultivo suculentas aqui. Que eu comecei, eu acho que já tem 6 anos, tá? Mas que eu cultivo suculentas aqui, eu acho que tem mais de 4. É um jardim aberto, suculentas cultivadas sem muita frescura, sem muitos cuidados. Eu venho aqui de 15 em 15 dias, às vezes eu passo mais tempo, às vezes eu consigo ver com menos tempo, mas não é regra. E aqui eu não tenho quem cuide permanentemente, sabe? Uma emergência qualquer, eu consigo alguém que vem aqui fazer alguma coisa. Muito rápido, sabe? Mas eu não tenho ninguém que cuida, então elas se cuidam sozinhas. A minha, não vou dizer que é opção. Eu comecei a cultivar jardim porque eu comecei com suculentas lá na varanda e depois eu trouxe para cá. E agora eu tô tentando colocar outras flores, que a gente gosta de um jardim florido, né? Mas as mais resistentes, aquela minha amiga de fé, são as suculentas. Não sou expert em suculentas. Não sou especialista, não sou da área da botânica. Eu sou uma cuidadora, uma intuitiva. A gente faz lá, vai tentando, vai fazendo, e aí a gente pode dizer o que deu certo pra gente ou não, né? Então, assim, tem muitas pessoas, principalmente na época que as suculentas estavam em alta, que se tornaram, ou pelo menos se dizem, especialistas no cultivo dessas plantas. Não é o meu caso. Aqui é bem assim, por intuição, por carinho, a gente vê o que o outro faz e vai tentando fazer também, adaptando. E aí cheguei a esse resultado. Então, o que é mito? A primeira coisa que é mito de suculentas em geral. Suculentas não gostam de água. É mito. Essas suculentas aqui do meu jardim, elas já ficaram uma vez, receberam chuva 20 dias. Direto choveu. E eu não perdi, vou dizer assim, praticamente nenhuma, porque se eu perdi alguma eu nem percebi, né? Então, sobre a rega, é mito que ela não gosta de água. Ela gosta de água sim. O que a suculenta não tolera? Ficar muito tempo com a raiz úmida, apodrece. Então, o que acontece? Esse canteiro aqui, ó, ele é feito diretamente no chão. Eu revolvo a terra, tá vendo que tá mais um pouquinho mais alto, ó. Eu afofo a terra. Vamos ouvir um pouquinho eles cantarem? Eles estão lá naquela embaúba lá, ó, fazendo a festa. Esses são um dos benefícios do jardim aberto. Os pássaros, as borboletas, né? Então eu revolvo a terra, coloco adubo. Às vezes eu coloco adubo que eu tenho aqui que jogaram no café, ou eu coloco esterco de aves, tem um adubo orgânico que eu ganhei, coloco adubo e planto as suculentas. Então, assim, o que acontece? Se ela receber 30 dias de chuva intensa, eu posso perder suculentas? Posso perder todas, posso perder muitas,
porque o que que vai acontecer? Elas começam a apodrecer e as folhas que estão ali embaixo, que vão apodrecer, ficando molhadas, folhas secas, elas podem trazer pragas e apodrece o caule e sim, ela pode morrer. Mas antes disso acontecer, o que que eu posso fazer? Tem muito tempo de chuva, eu chego aqui e vejo que elas estão apodrecendo, eu vou lá e corto, faço a decapitação. Daí um pouco ela enraiza e eu planto de novo. Então ela pode ficar eternamente recebendo chuva? Não pode, que ela não vai resistir. O contrário é verdadeiro? Na maior parte das vezes, sim. Eu já fiquei aqui 30 dias sem vir aqui. Elas podem ficar murchas, não ficar com uma aparência muito bonita. Em alguns períodos, no período do inverno, até ajuda, porque essa falta d'água, esse estresse hídrico, deixa a echeveria, por exemplo, ela não fica abertinha assim, ela fica bem fechadinha e pega uma coloração muito bonita. Então, ela tolera menos o excesso de água. Se você regar todo dia, todo dia, todo dia, você vai matar sua suculenta. Mas se você precisar sair e ficar muito tempo sem regar, você vai chegar a encontrar ela viva. Ela pode estar desidratada, ela pode estar não com aquela beleza, né, que a gente gosta. Olha como essas estão bonitas agora. Mas ela vai estar viva. Então esse é o segundo mito, entre o excesso de água e a falta d'água. Outra questão, pragas. Aqui no meu jardim, a céu aberto, tem mais pragas ou menos pragas que atacam as suculentas? Pelo tempo que eu cultivei na varanda, que foi pouco tempo, eu percebo que aqui no jardim aberto, elas têm menos praga. Aqui eu tive problema com cochonilha não, com nematóides e com nematóides, que é um vermezinho que dá na raiz da planta, gente. Ela fica no solo, ele entra pela planta, pela raiz da planta, e aí ele toma, se alimenta dos nutrientes da planta e ela não se desenvolve. Então aqui eu tive problemas com nematóides. Mas por que eu tive problema com nematóides? Porque já é uma coisa do solo, né? Você controla o nematóide, até os especialistas aí, que ele ataca várias outras culturas, ataca café, qualquer outra cultura, você controla. Você não consegue acabar com ele totalmente. Então eu acho que já foi controlado. Como que eu controlava? Se eu via esse canteiro ali, por exemplo, foi replantado algumas vezes. Se eu via que ela não estava desenvolvendo, eu vou lá, faço a decapitação e planto novamente. Então esse é o controle. Olha aqui o que os pássaros fizeram com essa menina. Então as pragas na varanda, e aqui eu tenho também caramujo, que também é da região. Então assim, eu controlo o máximo, agora tem uma infestação menor, mas mesmo assim sempre tem os caramujos. E eu já encontrei algumas suculentas que foram comidas por lagarta. A lagarta veio de baixo do solo, não sei como, entrou no miolo da suculenta. Quando eu arranquei, ela estava com o miolo todo comido. Olha só os filhotes que eu tenho que fazer retirada. Mas eu acho que não é bom fazer essa retirada agora com chuva, não. E em local fechado, as pragas são maiores. Aqui tem mais incidência de sol, onde não pega o sol direto, tem a iluminação, tem a ventilação, tem os outros insetos que de repente são predadores naturais de alguma praga. Então eu percebo que tem menos praga aqui, né? E em local fechado, eu tinha muito mais cochonilha de carapaça, aquela cochonilha que parece um algodãozinho. Fungos, eu não tenho muita experiência com fungos não, sabe, gente? Talvez eu nem saiba exatamente identificá-los, mas eu não tenho. O que eu sei é o seguinte, ó. Essa suculenta aqui, ó, tá bonita e tá viva, né? Tem uma outra, às vezes, que tá meio feio. Essa daqui já esteve feio, ó. Mas eu já vi que parece que ser dela, essa questão dela ficar com algumas folhas mais pintadinhas, tá vendo? Porque uma outra que está do lado, ó, não tem.
E daí a pouco as folhas velhas caem e nascem folhas novas. É o processo natural da vida, né? Nada vai ser bonito o tempo todo ou vai ser feio o tempo todo. Sabe qual a suculenta bonita, com aparência muito de saudável que você vai encontrar? Lá na floricultura, porque eles precisam vender e se tiver feia você não vai comprar. Mas depois que você vem para casa, a realidade é outra. Então você vai aprendendo fazendo. Olha o tanto de mudinha da mahogany. Essa daqui é uma mahogany, olha que lindeza. E essa daqui é um monte de mudinha da mahogany. Outra coisa, toda suculenta pode ser cultivada e vai ficar bonita em qualquer lugar? Não. O meu clima aqui, que eu disse que ia descrever e não descrevi no início, meu jardim é a céu aberto, mas o meu clima aqui no Espírito Santo é um clima de região de montanhas, então é um clima fresco, mesmo que dê aquele sol intenso durante o dia, à noite é fresco, tem um sereno, então isso eu acho que dá um conforto térmico. Agora tá chuviscando, gente, chuviscando bastante. Dá um conforto térmico e ajuda na sobrevivência da suculenta e das outras plantas também. Aquelas plantas que precisam de rega todo dia, aí para mim já é mais difícil aqui. Eu tô testando com algumas azaleias, tô fazendo um canteirinho de flores ali, mas já fica mais difícil. Mas as suculentas não. Suculentas eu chego aqui, tem uma feia, tem outras bonitas, olha aí, ó. Tem época que uma tá em dormência e tem época que outra tá em dormência. Olha a floração. Experimentei ver coisas que eu não tinha visto quando você está cultivando assim. Às vezes você nunca viu a floração de uma determinada suculenta e de uma hora para outra você vê. Já experimentei fazer muda por haste floral e tem dado certo. Mas toda suculenta que fica bem aqui no meu lugar vai ficar bem lá no Nordeste? Talvez não. Mas o mundo das suculentas, as suculentas, tem uma variedade tão grande, gente, que você pode escolher. Não deu certo uma, dá certo outra. Tem uma imensidão de suculentas. Quando eu passo lá, essa aqui eu decapitei, ó. Talvez ela não nasça brotinhos, porque ela tá muito exposta ao sol. Eu não deixei nenhuma folhinha. E agora, né, a gente pegou uma seca brava. Então, quando eu passo lá no verme, eu fico olhando a quantidade de suculentas que tem. Eu não consigo, assim, eu já não sei nomear a maioria delas. Imagina, né? Eu sei nomear pouquíssimas. E nem é essa minha preocupação, tá? Não é essa a minha preocupação. Esses dias eu vi um arranjinho com essa suculenta aqui, ó. Um sedum rubrotícto, que agora me deu vontade de fazer. Então, pode ser que, mas lá na Miriam, assim, ela cultiva assim e eu não consigo. Sim, talvez no seu lugar, você vai precisar de mais rega, o substrato vai ser diferente. Aqui, eu uso terra daqui mesmo, mas de vez em quando, pelo menos uma vez por ano, tanto as do vaso a gente tem que replantar, quanto as do chão, você tem que refazer os canteiros, né? Então tem essa questão aí. E aprendizagem, gente, cada um constrói a sua, é única. Não dá para ninguém viver de experiências dos outros. As experiências dos outros só servem para dicas. Quando eu comecei a cultivar suculentas, primeira vez que eu tive que replantar. Gente, eu procurei tanto vídeo de replantio para saber o que eu tinha que fazer e foi difícil achar, sabe? Gente, deixa eu parar aqui um pouquinho para mostrar para vocês. Aqui é do vizinho, ó. Mas olha a floração desse café, tá uma coisa lindíssima. Eu queria poder ir lá em cima e mostrar a floração do nosso café para vocês. Tá incrível. E aí, tá gostando de compartilhar esse pedacinho de jardim comigo? Já deixa seu comentário, deixa seu joinha, compartilha o vídeo, tá bom? Então vamos continuar. Então, nem sei exatamente onde eu estava. Ai, ai, olha aqui as folhas das laranjeiras como estão novinhas, bonitas, cheias. Teria que podar, mas a gente passou da época de podar tudo e não podou. Então tá. E as necessidades de cuidado do jardim? Todo jardim tem necessidade de cuidado. Você quer ele lindo o tempo todo e você não tem tempo de cuidar, você vai ter que pagar um jardineiro, né? Até um dia uma pessoa me falou assim, que eu sempre mostro as dificuldades aqui também, né? Olha ali, ó.
essa sujeira eu não consegui tirar ainda. Aí a pessoa falou assim, ai, você como que é? Contrata um jardineiro, alguma coisa. Mas esse não é o meu objetivo. O meu objetivo do meu jardim é para experimentar, é para ver as diferentes fases dele. Não é só um jardim decorativo para eu usufruir. Eu não venho aqui só para descansar, quem me dera, né? Vou chegar um tempo desse. E a jardinagem é uma terapia, é um descanso para a alma, para o cérebro. Então, se você quer sempre bonito, e eu acho que é direito de cada um, você paga alguém para cuidar, alguém que saiba, que tem experiência, e você vai ter um lugar bonito sempre para se encantar. Se você quer por aprendizagem de vida, por experimento, você não pode desistir. Você tenta uma, se não deu certo, você tenta outra. Então, os benefícios do jardim e do jardim aberto são imensos, né? Não tem uma vez que eu chego aqui, pode ter chovido muito, ter feito seca por muitos e muitos dias, que eu não tenha coisa bonita para ver. Sempre eu tenho coisa bonita para ver. E tem as desvantagens? Tem as desvantagens, porque tudo na vida tem desvantagem. As minhas casinhas aqui já estão precisando refazer. As minhas decorações que eu fiz já estão desgastadas. Eu venho de um dia para o outro, não dá tempo de fazer muita coisa, porque eu não estou aqui todo dia. Pode ser que, né, com uma chuva intensa aí eu não vim cuidar, eu perca suculentas, eu faça uma floreira de flores e perca. Então tem desvantagem de estar no jardim aberto e que você não está todo dia, tem desvantagem. Mas tudo na vida tem sua vantagem e desvantagem. A gente não vai focar só no ruim. A gente tem que viver os dois, experimentar os dois. Se a vida fosse o tempo todo muito boa, seria muito sem graça também, né? E se ela fosse o tempo todo muito ruim, também a gente ia desistir de viver. Então, a gente precisa aprender a agradecer pelas duas coisas. Porque quando está ruim, quando você sente o ruim, é que você consegue perceber a hora que está bom. E aí você agradece pelo bom. Quando você agradece pelo bom, você lembra que o bom você só percebeu porque teve ruim. A falta você só vê a fartura quando você tem a falta. E aí você agradece por aquele período que também faltou alguma coisa, né? E é assim, olha aqui, minha cimbídio, até cimbídio, gente, estou conseguindo cultivar. E eu vi que elas recebem uma chuvinha aqui nas folhas, que elas ficam felizes. E paraguaiense junto, ó. E um jardim assim, que você pode experimentar tudo junto e misturado. O que deu certo, o que não deu, a gente vai refazer. Tá bom? Fiquem com Deus, um grande abraço. Até o nosso próximo encontro, que Deus abençoe a vida de cada um.